pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Murilo, sou psicólogo, mestre, doutorando em psicologia. Hoje a minha área de atuação é clínica, psicologia clínica, e grande parte das minhas pesquisas, na verdade, a maior parte delas mesmo, tem sido aí na área de teoria, fundamentação, método, epistemologia e ontologia da psicologia. São nomes difíceis, nomes complicados, mas basicamente eles querem dizer sobre a forma como a psicologia se estrutura enquanto ciência. Então estou aqui para falar para vocês um pouco sobre ciência e também para fazer a minha crítica sobre movimentos aí que muitas vezes têm se apoiado num referencial muito fraco e acabam por prejudicar a vida de muitas pessoas ao redor do mundo aí, não só do Brasil. Tá, então quero trazer um ponto de vista de pesquisador, de gente que estuda filosofia da ciência, que é o meu caso, nesse sentido, filosofia da ciência do comportamento humano, da psicologia, enfim. Qual é a diferença entre a psicoterapia e o coaching? Já fizeram essa pergunta várias e várias vezes, já encontrei com vários coaches, com várias pessoas que defendem essa área e muito pouca coisa de qualidade a gente encontra na internet sobre isso. Então quero trazer um ponto de vista de um psicólogo, professor, pesquisador, de um cientista sobre essa questão, ok? Bom, primeiramente eu vou assumir o meu lugar ético, o meu lugar estético de que eu tenho que defender a psicologia enquanto ciência. Psicologia e coaching não são em nenhuma forma equiparáveis. Em primeiro lugar, porque psicologia é ciência, são mais de 200 anos, quase 200 anos, na verdade, ela nasce em 1879, né, com Wundt na Alemanha, no Laboratório de Psicologia Experimental da Universidade de Leipzig, e ela tem se desenvolvido desde então enquanto uma ciência experimental, uma ciência moderna, enfim. Mas muito antes disso, desde Platão, na verdade desde Sócrates, você já tem ali elementos que são considerados ideias psicológicas, como dito pela pesquisadora brasileira Marina Massimi, uma grande pesquisadora da história da psicologia. Então a psicologia ela vai se constituindo enquanto um corpo filosófico de conhecimento desde a Grécia Antiga e muitos autores ali vão discutir o que é a psicologia em suas diferentes vertentes, em suas diferentes possibilidades. A clínica psicológica especificamente, ela vai nascer ali muito próxima da psicologia, mas aquilo que a gente conhece como clínica, ela é até mesmo anterior à história da psicologia. O primeiro grande clínico foi Hipócrates, mas ele era um médico. E digamos que o primeiro psicólogo clínico foi um cara lá dos Estados Unidos chamado Leitner Whitmer. Olha que nome difícil, né? Mas ele foi um cara que estudou com Wundt e foi desenvolver seus trabalhos de psicologia experimental na Universidade da Pensilvânia. E a partir de então nasce a noção, a ideia de psicologia clínica ali na década de 1920. Mas qual que é a diferença? Onde é que entra o coaching nessa história? O coaching também ele é um pouco mais antigo do que parece. Apesar dele ter se massificado, ter dado esse boom aí a partir de 1994 especificamente, com a criação de uma associação internacional de coaching nos Estados Unidos, mas aí a partir dos anos 2000 a coisa se massificou. Por quê? Porque hoje qualquer pessoa faz uma formação aí de 2 semanas, uma semana, um final de semana, enfim, e já se sente apto a falar sobre o comportamento humano, a falar sobre a vida, a falar sobre questões que são filosoficamente muito profundas e que, na verdade, eles não têm, a grande maioria das pessoas, não vou dizer todas, né, não tem a menor base científica, não tem o menor embasamento e acabam por cometer equívocos teóricos e muitas vezes não só equívocos, mas verdadeiros crimes aí contra grupos ou indivíduos, né? Então, enfim, não é uma briga de Uber versus táxi, isso que eu estou querendo dizer para vocês. Só que, gente, quando a gente fala de comportamento humano, quando nós falamos de mente, subjetividade, chame o que quer que você queira chamar, nós estamos falando de temas que são muito sensíveis, que dizem respeito à vida e à saúde das pessoas. Então existe um tipo de ética para isso, existem pesquisas, existe embasamento, leitura, literatura, ciência, enfim. O coaching, quando ele nasce dentro do meio corporativo, especificamente ali mais focado na área de vendas. Em algum momento, nos Estados Unidos, ele vai acabar indo ali para a área dos esportes. Eu já fiz um vídeo para falar sobre essa história do coaching, de onde que ele vem, qual que é a origem da palavra. Vou deixar aí em algum lugar para você acompanhar. Então dá uma olhadinha lá depois. Mas enfim, alguns coaches hoje vão falar que a diferença entre o coaching e a psicoterapia é que a psicoterapia foca no passado e o coaching foca no futuro.
Não! Bom, isso é uma mentira muito larga, muito ampla, né? Isso não é fato, isso não diz respeito com a psicoterapia. Alguns outros coaches vão falar que a psicoterapia ela foca em sintomas e o coaching foca em objetivos e resultados. Isso também é uma mentira. É a verdade, não minto. Porque, na verdade, a grande maioria dos coachings nem sabe o que é psicoterapia, nem sabem como funciona, alguns nem fizeram, enfim, estão querendo diferenciar nesse troço. Pelo contrário, conheço sim trabalho de alguns coaches e, bom, sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e estudioso desse caso. Mas, enfim, o que é psicoterapia? Basicamente, existem 5 grandes modelos de psicoterapia. 5 grandes modelos de psicoterapia, desde os modelos que você vai ter de ajustamento de problemas ou de ajustamento de indivíduos, os modelos que vão focar em psicopatologia, os modelos que vão focar em counseling ou aconselhamento, os modelos de desenvolvimento de habilidades, né? E os modelos que você vai ter ali focados em práticas dialógicas, conversacionais, de deriva, que não são focados em objetivos muito específicos, né? Então, basicamente, você tem ali esses 5 grandes modelos aí de psicoterapia que podem ser compreendidos na história da psicologia. Então, ali a partir da década de 80 nos Estados Unidos, você vai ter propostas teóricas em psicoterapia que não vão estar nem aí para o passado da pessoa, elas vão estar focadas em solução de problema. Então, é a TPS, ou a TSP, né? Terapia de Solução de Problema. Na década de 80 nos Estados Unidos, você vai ter propostas assim dentro da psicologia. Então, existem vertentes da psicoterapia que não dão a mínima, nem se perguntam sobre o passado da pessoa. Elas vão pegar um problema ali específico e vão trabalhar eles. Outras vertentes ali de psicoterapia, e é um nome que eu particularmente não gosto muito, né? Prefiro acompanhamento psicológico, chame de como que você quer que seja, né? Porque psicoterapia às vezes dá uma noção assim, meio que de, sei lá, doença, desajuste em alguns momentos, e eu acho que não é muito, não é uma estética muito boa para psicologia. Tanto que é em cima disso que muitos coaches cresceram aí com a ideia do coach, né? Acabaram pregando que o psicólogo é o cara que vai lidar com gente doente, e não, gente, não tem nada a ver, o psicólogo atua em várias áreas que não tem nada a ver com doença, com adoecimento, mas sobre o desenvolvimento humano, desenvolvimento de potencial, desenvolvimento de habilidade, enfim. O psicólogo, ele vai poder atuar em diferentes âmbitos nesse sentido. Mas o coaching é de tudo inútil? Não, mas ele desvirtuou-se, perdeu a função. Quando o coach nasce, ele nasce focado em ambientes corporativos, como um sistema de treinamentos de executivos. Um executivo mais experiente que geralmente vai treinar outros executivos ali no sentido de coach, como se fosse um técnico de equipe, no formato mesmo do esporte. Eu sou um cara mais experiente, vou formar outras pessoas que não têm tanta experiência assim. E muita gente acabou indo nessa onda, mercadologizando a coisa, pegou aquilo e derivou em outras perspectivas de coach que perdeu o significado. Então hoje você tem coach para tudo, separação, coach de felicidade, emagrecimento, coach de blá blá blá, uma série de outras coisas e acaba desvirtuando o sentido daquilo existir. Então, assim, não estou querendo falar mal de todos os coaches. Eu sei que tem coach que faz trabalho sério aí, tem psicólogo que faz trabalho sério e psicólogo que faz trabalho ruim também. Mas a questão em si é uma questão de filosofia, é uma questão de ciência. A psicoterapia ela não é esse conjunto de descrições aí que falam que é focado em passado, focado em problema. Você tem diversos modelos de psicoterapia, ok? E em muitas vezes o coaching acabou se apropriando de ferramentas da psicologia e utilizando ela de forma desagregada, desorganizada, e a gente precisa falar isso. Então, o nosso papel enquanto cientistas, enquanto psicólogo, é falar para a população. Preste bem atenção em quem está te atendendo. Preste atenção no currículo, na formação, na história dessa pessoa. Por quê? Porque não é um curso de final de semana que vai fazer com que essa pessoa esteja apta para dizer coisas que podem ser muito importantes e impactantes na sua vida, certo? Eu particularmente tenho mais de 10 anos que estudo psicologia e ainda não me sinto pronto para um caminhão de coisas aí que muita gente com curso de final de semana já se acha muito preparada. Então temos que tomar cuidado porque as discussões elas envolvem ciência, elas envolvem filosofia, elas envolvem ética, um monte de questões que são fundamentais para a vida, para a saúde, para a educação humana, ok, pessoal? Então dizer que o coaching em si,
Ele nasce para ser uma ferramenta de treinamento corporativo, mas se desvirtuou, perdeu a sua função em muitos momentos. E a psicologia é uma ciência focada em comportamento humano e, na minha definição, comportamento humano em sua subjetividade. Então, enquanto existir ser humano e onde esse ser humano se comportar nos seus diferentes espaços, ali vai ter um psicólogo, porque nós estamos na clínica, no hospital, na indústria, no trânsito, nos esportes, nós estamos em todos os lugares para promover saúde, educação e qualidade de vida com base na ciência e na filosofia para vocês, ok, pessoal? Bom, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, se não gostou também, fazer o quê? Paciência, dá dislike e é vida que segue. Mas comenta, compartilha, é importante que a gente possa dizer essa diferença aí para as pessoas. Então, um abraço para vocês e até a próxima.